Cumprimentos, irmãos, com a paz do Senhor. Podem tomar os vossos assentos. Lição de número 5. Estamos falando sobre o pai da fé, podemos dizer assim, Abraão. E é um tema bastante importante. Histórias que estão lá no primeiro livro da Bíblia e que faz nós nos regozijarmos por tamanha fé que este homem teve. E este homem, com tamanha fé e oração, ele conseguiu salvar não por ser um familiar, mas porque ele clamou a Deus, para que Deus salvasse ao menos um justo. E o texto que nós lemos, alguns versos ali, eles são praticamente repetitivos. Abraão começa indagando a Deus com 50 justos que existia ali naquela terra, se porventura ele destruiria, né? E Deus vai dizendo, se houver 45, se houver 30, se houver 20, se houver 10, eu não destruirei. Então, é interessante quando a gente começa a meditar, porque a gente vê que a oração de um justo, ela tem grande efeito, não somente para a nossa vida, mas para a vida daqueles que conhecemos e que amamos. E esta oração de Abraão teve tamanho efeito que salvou um pai de família, suas filhas, e a história vai relatar 2 acontecimentos, que foi a destruição de Sodoma e Gomorra, com fogo e enxofre, mas vai haver um acontecimento na família de Ló. Quando os anjos estão tirando aquela família de Sodoma e Gomorra, há uma ordem. E a esposa de Ló comete o ato de desobediência. Então a gente percebe que, independente do que esteja acontecendo, se Deus deu a ordem, não devemos pensar em 2 caminhos. Vamos dar início na introdução. A nossa palavra-chave desta lição é juízo, o juízo de Deus. Nesta lição estudaremos Gênesis 18. O patriarca recebe a visita de 3 mensageiros do Senhor, que anunciam o nascimento de Isaque. A cena é marcada pela hospitalidade de Abraão, que serve com alegria aqueles visitantes celestiais. Contudo, entre as boas novas, surge também uma revelação assustadora: a iminente destruição das cidades de Sodoma e Gomorra. Diante disso, destaca-se o coração intercessor de Abraão, que se coloca na brecha e intercede pelos justos que ali habitavam. A gente vai ver, como eu estava falando, que a lição nós vamos refletir sobre justiça, juízo de Deus, sobre a questão que Deus diz que Sara teria um filho. E é interessante, quando eu lia
a lição para repassar aos irmãos, é interessante quando nós vemos estes homens, quando vêm e Abraão se joga aos pés desses mensageiros, e ele começa a fazer um ato de hospitalidade. Se jogar aos pés dele era um ato cultural para aquela região do Oriente. Então, como hoje, nos nossos dias, alguém que a gente ama muito, a gente vai lá e serve talvez o melhor café da manhã, a gente serve a melhor, se é alguém para posar, um familiar que vem de longe, a gente arruma o melhor quarto, talvez, a gente arruma as melhores coisas que nós temos no momento, nas condições que temos, para receber muito bem aquela pessoa. Um ato de hospitalidade. E Abraão, ele fez isso não somente pela questão cultural dele, mas ele convidou aqueles homens para entrar. Mas tinha algo interessante nessa cultura do Oriente, que a mulher não aparecia para estes mensageiros por eles serem estranhos. Então Sara fica atrás da porta, podemos dizer assim. Ela fica escutando a conversa. E eu lia e eu ficava pensando, quantas vezes, por exemplo, lá em casa, quando a Leia estava aí e a mãe, às vezes eu chegava na madrugada e eu escutava, no passar no corredor, elas orando e conversando com Deus. Para aqueles que são casados, quantas vezes, às vezes, a gente está um pouco mais fraco e não temos aquela força para dobrar o joelho para orar, mas o esposo ou a esposa dobra o joelho, vai lá e ora, e a gente ouve o Espírito Santo se manifestando na vida daquela pessoa. Então, muitas das vezes, a gente não está disponível a recepcionar, a fazer o ato de... Me fugiu a palavra, Jesus. Deixa eu achar aqui. Às vezes nós não temos o ato da recepção, mas nós estamos escutando a voz do mensageiro. Mesmo às vezes escondidos, estamos escutando a voz do mensageiro. Só que quando é algo que é impossível aos nossos olhos e o mensageiro fala a nosso respeito, muitas das vezes não é que a gente não tem fé para que aquilo aconteça, mas a gente começa a rir e dizer, isso é praticamente impossível. Quantos de nós não vivemos milagres de Deus, onde nós olhamos e dizemos assim, nem eu acredito como Deus fez isso. Eu só acredito porque eu tenho fé naquele que me criou, que me chamou, mas se eu daqui um pouquinho fosse olhar de uma visão externa, eu diria que era impossível. Eu sei que foi Deus, porque eu creio nele. E Sara, ela dá um riso quando ela escuta o ato de profecia dos mensageiros, não pela questão de deboche, mas pela condição física dela. Então, às vezes isso acontece com nós. Deus libera uma palavra para nós e a gente diz assim, mas eu não tenho condição nenhuma agora. E às vezes a gente ri conosco mesmo, não pelo fato de não crer que Deus pode fazer, mas pelo fato de que aos olhos humanos é impossível. E foi mais ou menos isso que aconteceu com Sara.
No tópico 1 e o subtópico 1 vai nos dizer assim: os anjos visitam Abraão. Abraão recebe a visita dos anjos do Senhor no capítulo 18 de Gênesis. Tem início com a visitação do Senhor a Abraão nos carvalhais de Manre, um momento glorioso que antecedeu ao anúncio de algo impactante que Deus iria fazer e não era na vida de Abraão, a destruição de Sodoma e Gomorra. O texto bíblico diz que quando tinha aquecido o dia, tal fato indica que a visitação deu-se por volta do meio-dia, quando o calor é mais forte. Meus irmãos, a gente que tem as duas estações bem definidas, digamos assim, o verão e o inverno, não tem como nós compararmos, mas o calor do Oriente, ele é extremo. Quando eu estive no continente africano, o pessoal de lá começava a trabalhar na madrugada e ia até 1 da tarde, meio-dia, 2 da tarde, e depois parava o seu turno e não retornavam, porque eles já tinham começado na madrugada, né? 3, 4 da manhã, pela questão do calor. Então eles iam para o seu descanso, para o seu repouso, né? E a gente vê que essa questão do calor, eu fico imaginando aqueles mensageiros vindo no período mais quente do dia. Abraão vê e ele tem um ato de querer ajudar aqueles homens. Quem de nós talvez um dia viu alguém vindo na direção de nossa casa, ou enfim, estamos na rua e pede um copo d'água, pede algo assim, a gente se sente de compaixão e quer ajudar, porque é um período mais quente, enfim. E Abraão, eu vejo que ele teve essa hospitalidade, ele teve essa compaixão quando ele viu esses mensageiros. E ele viu que não era algo natural, que era algo divino. No Antigo Oriente, esse era um momento em que as pessoas costumavam comer e descansar. Era um horário em que se evitava viajar ou sair de casa devido ao calor e à radiação solar. Mas o Senhor não está sujeito ao nosso tempo. Neste horário improvável, Abraão avistou 3 homens vindo em sua direção. Ao vê-los, ele correu ao encontro deles e prostrou-se em terra. Esse ato pode parecer estranho a nós, mas era um gesto comum no Antigo Oriente. Um ato cultural, né? Um gesto de hospitalidade. O patriarca foi hospitaleiro, oferecendo proteção e provisão para os visitantes. Então, que nós venhamos aprender com Abraão, dentro da nossa cultura e na nossa forma de ser, sermos hospitaleiros. E eu agradeço a Deus porque aqui na congregação, não só eu, quando comecei a vir aqui, mas muitos que eu conheci, que eu encontrei, que vieram aqui ou que vieram de outras congregações, sempre elogiaram a questão da recepção. São irmãos que têm uma hospitalidade. Sempre ouvi boas recomendações. Assim como eu cheguei e fui bem recepcionado, bem hospitalizado, eu vejo que a nossa igreja tem isso, a nossa congregação tem isso na sua essência. E eu agradeço a Deus por isso. E Abraão, ele teve isso. E talvez, por causa disso e da sua intercessão, Deus teve de misericórdia do seu sobrinho. Porque quando não recebemos alguém bem, a pessoa talvez não vá nos dar aquilo que ela veio nos trazer, né? Então, eu acredito que essa questão da hospitalidade, ela precisa ser essencial na vida do cristão.
Subtópico 2. A hospitalidade de Abraão. O patriarca vai até a tenda de Sara e pede que ela amasse o pão, e ele mesmo corre até o curral, escolhe uma vitela e ordena que seja preparada. Precisamos aprender com Abraão a arte da hospitalidade, algo que parece estar esquecido nos dias atuais. Ser bem recebido é muito bom, mas receber o próximo com hospitalidade é ainda muito melhor. Receber com hospitalidade é receber com amor, com zelo, com carinho. É diferente de tu somente recepcionar alguém, ficou ali. Agora a hospitalidade é aquele amor, aquele carinho. É a pessoa chegar e perguntar: quer um copo da água? Não, vem cá, vamos nos servir, vamos para um momento de mesa, vamos ter um momento de comunhão, conversar, tirar um tempo de intimidade para ver qual é a necessidade, se pode ajudar. Eu vejo que nos dias atuais uma das maiores necessidades da humanidade é a necessidade psicológica. Às vezes só sentar e trocar meia dúzia de palavras melhora o dia de uma pessoa. Então é a questão da hospitalidade, dar a atenção. O patriarca ofereceu o melhor aos visitantes. E enquanto estavam ali, desfrutando do alimento e da hospitalidade, os homens perguntam a Abraão: onde está Sara? Naquele tempo, as mulheres não eram vistas quando homens desconhecidos que não pertenciam à família estavam presentes. Mas certamente eles sabiam que ela estava escutando tudo à porta da tenda. Então, os visitantes falam a Abraão: eis que Sara, tua mulher, terá um filho. Essa era a promessa mais aguardada por Abraão e Sara, lá em Gênesis 18, 10. Que vai dizer, Gênesis 18, 10 vai dizer: disse um deles, certamente voltarei a ti daqui a 1 ano, e Sara, tua mulher, dará à luz um filho. Sara o estava escutando à porta da tenda, atrás dele. O verso 11 vai dizer: Abraão e Sara eram já velhos, avançados em idade, e a Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. Verso 12: riu-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesma: depois de velha e velho, também o meu senhor, terei ainda prazer? Ela se questiona, né? Mas os nossos questionamentos são respostas de Deus. O subtópico número 3, nós vamos falar sobre a questão do riso de Sara. Ao ouvir que teria um filho, Sara riu. Ela não riu de Deus, mas certamente da sua condição física. Mas o Senhor lembra a Sara que não há nada demasiadamente difícil para ele. Deus conhece o nosso coração e ele viu fé no coração de Sara. Apesar de sua risada, o Eterno nos conhece bem, conhece as nossas fragilidades e as nossas quedas. No entanto, ele não desiste de nós, apesar da nossa incredulidade, do nosso riso e de nossa dor. Depois de entregar a mensagem divina a Abraão e Sara, o Senhor fala a respeito da destruição de Sodoma. Eu acho interessante nessa história é que os mensageiros eles vêm e eles falam sobre uma promessa para Abraão e Sara, e é um momento de alegria, porque esta promessa trouxe alegria para Abraão e Sara. Mas logo após a mensagem da promessa, vem a revelação de algo que Deus iria fazer. Eu fico pensando, o momento de felicidade, ele durou talvez muito pouco,
na vida de Abraão. Porque ele recebe aquele momento de prazer que teria um filho, Deus prometendo para ele um filho da promessa, e ele escutando tudo aquilo ali que Deus estava falando, dos mensageiros, enfim. E aí os mensageiros começam a falar de Sodoma. E aí ele lembra do seu sobrinho Ló, da destruição. E aí eu fico pensando quanto o coração de Abraão deve ter apertado, porque ninguém quer perder alguém a qual conviveu junto, a qual andou junto, alguém a qual se ama. Vamos dar continuidade? Tópico de número 2. Deus anuncia seus planos a Abraão. E aqui nós já vamos entrar no quesito do juízo e do tema da lição. Tema principal, né? O anúncio da destruição. Já aprendemos que a terra entre Betel e Ai não comportava mais os pastores de Abraão e Ló. O tio e o sobrinho decidiram se separar depois de uma desavença entre seus pastores. O patriarca dá a Ló, seu sobrinho, a honra de escolher primeiro. E este viu somente a beleza das terras férteis e decidiu estabelecer-se nos arredores de Sodoma. A história todos nós conhecemos. Os pastores de Ló e Abraão têm uma desavença ali, se desentendem. Abraão pega e chega e diz a Ló: para nós resolvermos isso, tu segue o teu caminho, eu sigo o meu. Escolhe o lado que tu for. Se tu for para a direita, eu vou para a esquerda. Se tu for para norte, eu vou para sul. E está resolvido. E Ló escolhe os arredores de Sodoma. O que Ló não sabia era que os habitantes de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. E aqui vem um alerta para nós como cristãos, que eu sou jovem, talvez os irmãos mais velhos já passaram por algo parecido, aonde se viram numa situação onde tinham que tomar uma decisão de ir para algum lado, escolher um caminho. E quando a gente escolhe um caminho, às vezes a gente não sabe o que tem lá na frente. A gente só sabe o que vai pegar no trajeto. Ou a gente só avista a beleza e quando a gente chega, vê que não é aquilo que imaginamos. Às vezes acontece isso. E com Ló aconteceu a mesma coisa. Talvez ele escolheu o destino mais errado, olhou e a beleza que tinha aos seus olhos, daquela terra, pastos verdejantes talvez, ele olhou assim, mas tá aqui o meu destino. Pegou e foi. Abraão, ao contrário, foi para um lugar que era difícil, mas prosperou num lugar difícil. Ló, ao contrário, foi para uma terra onde talvez produzia muito, mas em compensação perdeu toda a parte espiritual. E quantos em nosso meio a gente vê numa bifurcação, tem que tomar um destino, e às vezes toma um destino e acaba se afastando dos caminhos do Senhor. Então, que nós venhamos ter cuidado, assim como Abraão teve. Pode falar, irmão Nilson. É verdade. Todos aqueles que estão à sua volta, né? É. E às vezes são decisões erradas, falta de direção de Deus. Paga um preço, alto preço, por falta de direção de Deus. Abraão, ele prosperou
Porque onde ele está conosco, mesmo em situação adversa, mas sabemos que não consultamos ao Todo-Poderoso. Então, a nossa decisão não é aleatória. Como você faz uma decisão aleatória, tem as suas consequências, né? Porque é que nem a questão do plantio, né? Nós não somos obrigados a plantar, mas a colheita ela vem para todos, né? Seja boa ou ruim. Se você não plantou nada, alguma coisa tu vai colher. Nem que for o que os outros estão plantando. Por quê? Eu costumo pensar assim, muito na questão nós hoje. Antigamente, a maioria das pessoas tinha o quê? As suas terras, plantava e comia daquilo que plantava, né? Hoje não. Hoje é as casas e tu compra aquilo que o outro planta. É mais ou menos assim. As grandes cidades virou uma metodologia, a industrialização. Mas no reino dos céus funciona quase da mesma forma. A gente acha que vai colher, não vamos plantar nada. Alguns pensam, né? Não vou fazer nada, mas quer colher aquilo que o irmão está plantando. Não dá certo. A conta nunca vai fechar. Então, vamos dar sequência. Subtópico de número 2. O pecado leva à destruição. O texto de Gênesis 18 mostra que o Senhor revelou a Abraão seu plano de destruir Sodoma e Gomorra. O salmista ensina que Deus revela seus planos para os fiéis. O problema é que muitas vezes não estamos dispostos a ouvir o Senhor. E aqui há um grande problema, né? Salmos 25:14 vai nos dizer assim: a intimidade do Senhor é para os que temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Alguém tem uma tradução um pouco diferente da minha? 25:14. Daqui a pouquinho a corrigida, então, segredos do Senhor, né? O segredo do Senhor é para os que o temem. E eles para saber sua aliança. É interessante este texto, que tem duas coisas ali, duas palavras que hoje talvez uma não é procurada e a outra se perdeu. Os segredos do Senhor, muitos hoje não procuram. E o que se perdeu foi o temor a Deus, que muitos perderam no meio da caminhada. Graças a Deus que aqui na congregação não. Mas a gente vê por aí muito disso acontecer. Então, a gente vê situações aí de até da questão da humanidade mesmo. Não se tem mais o temor a Cristo, a Deus. Eu estava lendo e meditando e pensando se as nossas pregações hoje fossem para que o povo se converta, para que Deus não venha fazer algo parecido com o que fez no tempo de Noé ou de Sodoma, será que o povo se converteria ao conhecer a história daquilo que Deus fez por sua justiça? Porque Ele é amor, mas Ele é justiça também. E hoje se fala, os pregadores, grandes pregadores, pequenos pregadores, se fala muito mais do amor de Deus e se esquecem de falar da sua justiça. E eu lendo esse tema da revista,
eu ficava pensando, e se nós falássemos muito mais da justiça de Deus, será que nós estaríamos com as nossas igrejas mais cheias? Será que mais gente iria querer ter o temor a Deus? Me confrontou bastante quando eu lia não somente este versículo, mas a lição para preparar aos irmãos. E por isso que a Bíblia chama de princípio da sabedoria, que não ocorre na vida daqueles que estão lá fora, que estão alcançados por essa sabedoria. Todo mundo fora de Deus, é uma vida achando que está nossa mensagem é diferenciada. Hoje eu peguei para assistir uma mensagem na internet. A do Gideon, o camarada que pegou a vida do com uma palavra dele, somente captação do colega. Olha que absurdo. Faz um evento daquele forte e não pega uma palavra. Como é que o povo vai se converter teve uns que eu assisti assim que é terrível. É terrível. Porque nós que estudamos a Bíblia, que procuramos conhecer direto na fonte, eu costumo dizer que quando a gente ouve alguém que não tem um princípio de conhecimento básico, digamos assim, se detém a anunciar as escrituras mesmo, a gente começa a ficar incomodado. Aleluias. Dando sequência. O pecado de Sodoma e Gomorra era imenso, e o Senhor não podia mais suportar a iniquidade daquele lugar. Deus é santo e não tolera a iniquidade. Embora tenha misericórdia do pecador, então o Eterno toma a seguinte decisão: descerei agora e verei se com efeito tem praticado segundo este clamor que é vindo até mim. E se não, sabê-lo-ei. Gênesis 18, 21. Que a gente não fez menção aqui na revista. Deixa eu só abrir aqui. Descerei e verei se, de fato, o que tem praticado corresponde a esse clamor que é vindo até mim. E se assim não é, sabê-lo-ei. Então Deus, ele ouve o clamor de Abraão e ele decide conferir se há um justo naquela terra. É interessante, porque depois, mais para frente, a gente vai ver ali que os mensageiros vão visitar a Ló. Mas no final a gente vai ver que Deus envia mensageiros a visitar a Ló. E aí o povo daquela cidade, homens daquela cidade, vão pedir para Ló expulsar aqueles mensageiros que estão na casa de Ló. Os mensageiros, Ló tenta negociar as filhas, os mensageiros cegam os homens e fogem. Enquanto foge, começa a destruição da cidade. A esposa de Ló desobedece uma ordem dos mensageiros que era para não olhar para trás. Nós conhecemos a história. E ela fica por ali mesmo, né? Subtópico de número 3. A intercessão. A decisão já estava tomada, mas Deus revela a seu servo, o juízo que estava por vir, diante do que o Senhor faria. Abraão coloca-se na posição de um intercessor. Ele suplica a favor do Senhor pelos habitantes das cidades que eram justos e que seriam destruídos juntamente com os ímpios. E aqui eu vejo algo interessante. E talvez seja algo que ao longo do tempo foi perdido um pouco do meio de nós cristãos pentecostais, que é o quesito da intercessão.
Isso se foi perdido um pouco ao longo do tempo. Porque, ao meu entender, alguns lugares Deus foi abençoando quando se tinha os grandes grupos de intercessão. As irmãs do círculo de oração, eu me lembro quando eu era mais novo, criança, digamos assim, a gente ia num círculo de oração, tinha bastante irmãs. Tinha bastante irmãs que viam e era um período longo de oração, era intercessão. E hoje muitos já não... A população em si foram abençoadas por Deus materialmente, que alguns talvez devem pensar que conseguem confiar na força do próprio braço. E aí não se tem mais, em alguns lugares, a gente consegue perceber que, porque a pessoa que ora, a gente consegue perceber a diferença. A pessoa que tem o dom da intercessão, a gente consegue perceber a diferença. Quando vai orar, quando vai falar. E hoje em dia a gente vê que tem se diminuído. Não é que tem cessado, mas tem se diminuído essa questão da intercessão. E eu vejo que aqui na igreja nós temos irmãos que são fervorosos nessa área. Mas é interessante a gente tentar resgatar. Esse ano eu assumi o distrito no departamento da juventude e eu conversei com alguns líderes, com alguns jovens, e eu decidi que precisava um grupo de intercessão pela juventude. Mas não adianta somente interceder e não agir. A gente precisa, com o direcionamento de Deus, agir também. E a minha ideia é, cada vez que tiver um culto distrital, independente da congregação que seja, todos eles são no sábado à tarde, fazer um evangelismo no bairro que vai ter o culto distrital. Então, já estamos nos organizando para isso, já estamos alguns dias já fazendo o grupo de intercessão e está sendo uma bênção. Deus tem... É difícil de achar guerreiros para essa área, mas os poucos que tem, Deus tem sustentado. Então, que nós venhamos orar e aprender mais, não somente da palavra de Deus, mas aprender a interceder. Porque o que Abraão fez foi interceder, não somente pelo seu sobrinho Ló, mas por todos os justos daquela terra. Abraão roga a Deus para que ele tenha misericórdia e poupe os justos nas cidades. Tal atitude revela o coração justo e bom do patriarca. Ele foi um intercessor, pediu com paixão e misericórdia a graça de Deus em favor dos inocentes. A iniquidade das cidades de Sodoma e Gomorra eram tão grandes que deu origem ao termo sodomita, uma referência aos moradores da cidade de Sodoma. O Senhor enviou 2 anjos até a cidade de Sodoma, e Ló encontra-os e convida-os a passar a noite em sua casa. Porém, os homens de Sodoma eram tão perversos e promíscuos que cercaram a casa e exigiram que os visitantes fossem levados para fora. E vem a parte que eu tinha comentado antes, né? Que Ló, ele tentou ser receptivo, né? Ele tentou ser hospitaleiro, mas a cidade não compactuou, né? E eu ficava pensando, não tem como água doce e salgada jorrarem da mesma fonte. Então, quando os anjos chegaram, Ló reconheceu porque ele havia tido uma experiência quando morava com Abraão, provavelmente. Quando andava com Abraão,
Provavelmente ele deve ter tido alguma experiência espiritual. Conhecido. Abraão talvez tenha falado para ele. E aí, quando ele viu, ele entendeu. São anjos. Vou ser hospitaleiro, vou recepcioná-los. Só que a cidade estava em grande pecado. Uma cidade promíscua. E os homens correm, ou tentam correr com os anjos dali, né? Mas o ser humano não tem autoridade para tal coisa, né? Principalmente aqueles que estão em pecado. E a gente vai ver que Ló não consente com tal coisa e oferece as suas próprias filhas com a intenção de proteger os visitantes. Então os mensageiros de Deus ferem de cegueira aqueles homens ímpios de Sodoma. Ló aproveita a situação e foge com sua mulher e suas filhas. Deus aguarda a saída de Ló e sua família e destrói Sodoma e Gomorra com uma chuva de enxofre e fogo. Essas cidades tornaram-se símbolo de advertência divina contra a maldade. Até os dias atuais, essas cidades nunca mais foram novamente erguidas ou habitadas e o solo da região é improdutivo devido à grande quantidade de enxofre. É interessante que Ló tentou subordinar, não conseguiu, e os anjos do Senhor cegaram os homens, eles correm, e fora da cidade, porque a Bíblia não diz que a mulher de Ló morreu de enxofre, morreu de queimada com o fogo, diz que ela virou uma estátua de sal, né? E pela desobediência, porque ela olhou para trás. Talvez ela só queria ver a cidade pegando fogo, mas o certo é que o olhar para trás, sempre o que quer dizer em nosso coração é que nós sentimos saudade daquilo que vivemos no passado. Então, que nós venhamos olhar para frente, para Cristo, que é o nosso guia. Mas o que passou, passou, ficou e não voltará mais, né? Então, aqui no tópico de número 2, a gente viu que Deus anunciou a Abraão o que ele estava prestes a fazer com Sodoma e Gomorra e o que aconteceu mesmo, né? Deus não somente anunciou a Abraão, como fez. Tópico de número 3. A destruição de Sodoma e Gomorra. Deus é fogo consumidor. Depois da destruição da humanidade na época de Noé por causa da corrupção geral do ser humano, lá em Gênesis 6 e 7, a destruição de Sodoma e Gomorra nas Campinas do Jordão foi o fato mais marcante e tornou-se referência e alerta da parte de Deus para toda a humanidade. Não podemos nos esquecer de que o Eterno é amor, mas também é justiça. Ele é fogo consumidor. Pelo que, tendo recebido um reino que não pôde ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Hebreus 12, 28 e 29. Então a gente consegue ver que Deus ele tem os seus meios. Quem não consegue entender que a obediência a Ele nos leva ao céu, de uma forma ou de outra vai sofrer as consequências. Porque nós temos dois destinos, são dois caminhos. Ou é céu ou é inferno. Não existe o meio termo, não existe o em cima do muro. A Bíblia vai dizer que aquele que está em cima do muro, se eu não me engano, já tomou uma escolha, algo assim, ou aquele que está em dois pensamentos, um já escolheu, né? Então, não existe o meio termo, o morno. O que existe é o céu e o inferno. O que existe é Deus e Satanás. E a condenação
para com um e para com o outro já está descrito. Não tem para onde fugir. O projeto ele já foi escrito, ele já foi desenhado. Então, para nós como cristãos, e estamos no caminho certo, graças a Deus, é a caminhada da fé, caminhando junto com Cristo até chegar a Deus. Porque somente Ele que leva ao Pai. Então, a gente consegue ter essa compreensão e fazer esta caminhada. Mas há aqueles que talvez conhecem e não seguem, esse haverá justiça. E é interessante dentro desta história, deste contexto, que Deus ele preserva aquele inocente, aquele que não conhece. Então, que nós venhamos clamar pela misericórdia de Deus, porque é a misericórdia dele que faz nós avançarmos. Subtópico de número 2, uma catástrofe sem igual. Não sabemos quantas pessoas habitavam em Sodoma e Gomorra. Provavelmente havia um número elevado de habitantes, mas a exemplo do que ocorreu no dilúvio, quando somente Noé e sua família, 8 pessoas, sobreviveram à destruição. Também poucas pessoas foram salvas. Ló, sua esposa e suas 2 filhas, os genros de Ló zombaram dele quando os advertiu. Então, a esposa de Ló ainda quase conseguiu fugir se não tivesse olhado para trás, né? Transformada em estátua de sal, subtópico de número 3. Infelizmente, a esposa de Ló não seguiu a orientação dos anjos para não olhar para trás. Ela olhou talvez para ver as cidades queimando e ficou convertida numa estátua de sal. Gênesis 19 e 26. E a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. Tendo se levantado, deixa eu ver aqui. Então fez o Senhor chover enxofre e fogo da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra, e subverteu aquelas cidades e toda a campina e todos os moradores das cidades, e o que nascia na terra. E a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. Então houve 2 acontecimentos de destruição, né? Um foi a cidade e outro foi a mulher de Ló que desobedeceu, né? Havia uma ordem, todos aqueles que desobedecem a Deus, sempre há a justiça dele. Então, independente do que seja, a obediência a Deus é primordial. Tinha alguma coisa para falar, irmão Heraldo? Certamente o vento acerca da história é algo que ocorre muito mesmo no povo de Deus, é a curiosidade. A curiosidade dela fez com que ela olhasse para trás. E hoje, muitos, principalmente os jovens, né, que estão mais atrasados, estão tudo mais na vida. Por curiosidade do mundo lá fora, a pessoa acaba se provando coisas que não convêm, e a glória vai dizer que nasce com então a pessoa vai se enrolando, com que ele está com o pé aqui, 2 lá fora, simplesmente acaba falando para você. E aí a gente falou. Sabe que o senhor falou sobre corromper os bons costumes. E rapidamente eu tive uma semana de um curso da área missional e um dos pastores era da Igreja Batista. Ele é um ex-muçulmano. Ele escreveu o livro. Me fugiu o nome agora. O Escravo de Deus. E ele contou. Era pouco tempo, era somente 2 horas de aula com ele.
Ele contou um pouco do testemunho dele. Ele era um ex-integrante do Hamas, de uma das maiores facções da Colômbia, quando ele veio para a América do Sul. Ele foi morar no Paraguai e em 5 dias ele montou uma quadrilha. No Paraguai ele foi considerado o diabo da fronteira, porque ele era um homem muito terrível. Muito, muito terrível. Ele contando a história dele, ele falou que ele nunca esqueceu dos princípios que o pai dele tinha ensinado para ele. O pai dele é um muçulmano religioso, ele é libanês, e ele contando que o muçulmano, acho que eu já comentei isso aqui alguma vez, quando a criança nasce, ele faz 2 orações diferentes recitando o Alcorão, uma em cada ouvido da criança. E isso vai causando algo na consciência da criança. Ele comentou que com 8 anos ele já ia na mesquita para fazer orações, para servir a mesquita. E aquilo ali para ele era, sim, ele não negociava. Os períodos de orações são 5, 6 períodos de orações no dia. E ele comentou os horários que iniciava, que terminava. E eu vou ser sincero, a oração deles eles são mais de oração do que muitos cristãos, podemos assim dizer. E ele falando e contando a história, enfim, com 13 anos ele serviu ao Hamas, e aí ele explicou a questão cultural. Primeiro é a família. E ele bem assim, a educação religiosa, a educação no contexto geral, não só religiosa, mas no contexto geral, e principalmente religiosa, não vem da mesquita ou da escola ou de alguém terceiro. É dentro da própria casa, que é impregnado aquilo ali, e a criança quando chega com 12, 13 anos, aquilo ali já não sai mais dela, ela vai viver para aquilo ali. E ele comentando que os maiores ensinamentos dele, porque o Alcorão, 80% do Alcorão é tirado da nossa Bíblia. Então, ele falou que os maiores ensinamentos dele, ele, como cristão, né, quando ele se converteu, ele já conhecia, porque foi tirado da nossa Bíblia. O pai dele ensinou para ele os princípios bíblicos que tinha no Alcorão, para ele se tornar, o pai dele era responsável por uma mesquita. Então, nessa questão do ensino, o pai dele estava preparando ele para ser o próximo responsável da mesquita, para ser um religioso. E ele falando que a questão do ensino da criança não é terceirizado para que um professor na escola infantil ensine para alguém de uma escola, enfim. É ensinado dentro de casa, principalmente essa questão religiosa. E ele falou que o princípio todo dele, ele aprendeu com o pai dele quando ele era muçulmano. E aí, quando ele se converteu, ele ia ler, ele foi para o centro de recuperação, ele pegava o Alcorão e a Bíblia e ele ia ler os dois, porque ele ficou preso em 2 caminhos e ele não sabia qual que ele ia seguir. E aí ele começou a ver que a Bíblia tinha muito mais verdade, começou a sentir o gozo do Espírito Santo quando ele lia a Bíblia e o vazio quando ele lia o Alcorão. E aí ele foi deixando de lado, se tornou um cristão, é um baita de um pastor. E eu achei interessante ele falar que o ensino religioso não vinha de terceiros, mas vinha da própria casa. E a nossa cultura, não somente brasileira, mas oriental, ela nós não temos esse pensamento. Por isso que a religião islâmica é uma das religiões que mais cresce no mundo. Não somente por investimento, mas porque eles produzem muito e eles enviam seus filhos para todas as universidades. A Europa, por exemplo, está tomada de muçulmanos, né? Para concluir, então,
Mas, como servos de Deus, não devemos olhar para trás, mas para as coisas que são de cima. Diz a Bíblia, então, o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor desde os céus sobre Sodoma e Gomorra, e derribou aquelas cidades e todas aquelas campinas e todos os moradores daquela cidade e o que nascia da terra. Texto bíblico a qual eu fiz menção antes, né? A conclusão, irmão Antônio, quer dar a conclusão para nós? Muito obrigado, meus irmãos. Pela atenção de todos. Que Deus possa abençoar a vida de vocês. Passou, meus irmãos. Agradecemos ao irmão Eliel, nos trouxe a lição, né? Essa lição número 5, lição gloriosa, né? Continuamos aprendendo aí com a vida de Abraão. E aqui entra essa outra figura, né, interessante, a figura de Ló. Nos ensina uma lição muito importante, né? Os irmãos aqui falavam a respeito dessas características do que Abraão, como Abraão tinha sua fé em Deus, e Ló, ele aparece aí como um exemplo a ser evitado, né? Porque Ló ele vai escolher, ele vai tomar uma decisão da sua vida, da sua família, baseado naquilo que ele vê, né? Naquilo que ele enxerga, na prosperidade do lugar para onde ele vai. Ele ignora completamente a necessidade de buscar uma direção de Deus, né? Ele vai aonde os olhos dele enxergam e ele vê que é benção. E a gente vê muita gente hoje assim, né? Que vê algo que parece bom, que parece bonito, que enche os olhos, e isso é para lá que eu vou. Não há nem a menção, nem o pensamento de se orar, de buscar uma direção de Deus. Apenas se vê, se olha e se deseja, é bênção, é bom, eu estou vendo que é bom e pronto. Então, existem pessoas que agem exatamente assim, como se Deus não devesse ser consultado. Tem pessoas, inclusive, no nosso meio, irmãos, que imaginam que as coisas para que se precisa de direção são as coisas espirituais. Então, tem crentes no nosso meio que tem dois tipos de vida, né? A vida secular e a vida espiritual, a vida religiosa. As coisas religiosas, eles vão orar, vão pedir direção de Deus. Então, as coisas seculares, que eles imaginam ser seculares, eles não tomam. Quer dizer, eu não preciso orar para Deus qual emprego que eu devo seguir, eu não preciso orar para Deus qual lugar que eu devo morar. Então, as coisas práticas da vida para eles são decisões próprias e práticas. Talvez Ló pensasse justamente desse jeito. Ele vê um lugar bom, parece bom, então ele diz, olha, é bom, é só seguir por ali, eu vi, já constatei que é bom. Então Deus é jogado para fora da equação, e aí a gente vê o problemão que deu, né? Ló acaba colhendo esse problema na sua vida, sua própria família ali, sua mulher vai se perder no meio do caminho e virando uma estátua de sal, mas isso por quê? Porque a sua família foi levada para um contexto que é um contexto onde Deus não atuava, né? E ele não levou isso em consideração. Então, isso realmente é um exemplo muito forte para nós, muito impactante. Talvez seja o que eu mais tenha me chamado a atenção aí, né? Participando da lição e ouvindo a lição que o irmão Eliel novamente eu disse para nós com muita propriedade. Que Deus o abençoe, muito obrigado pela, pela sua colocação. Então, na nossa conclusão, nós temos assim: finalizamos essa lição enfatizando que Deus é bom e a sua benignidade dura para sempre, mas sua longanimidade tem limite. As cidades de Sodoma e Gomorra viviam na prática do pecado, e o Senhor deu tempo para que se arrependessem, mas não ouviram a Deus e nem a Ló. Quando o ser humano perde o temor e para de ouvir o Criador, o juízo divino não tarda. Que jamais venhamos nos esquecer do amor e da severidade do Eterno. Outra coisa que vocês colocaram aqui, o irmão Eliel colocou a questão do amor, né? O amor hoje em dia, a bandeira do amor ela é muito forte levantada. Aliás, as pessoas só têm a tendência a aceitar a pregação quando ela é amor. Só que esse mesmo Deus que é amor, ele também é justiça. E Sodoma e Gomorra está aí para deixar muito claro para nós
E esse Deus que é amor, ele não empurra a sujeira para baixo do tapete. Deus é amor, mas também é justiça. Isso faz parte do caráter de Deus. Deus não é só amor, assim como ele não é só justiça, ele age com misericórdia. Então, amor e justiça são partes, né, do caráter de Deus e elas não estão desassociadas, estão em harmonia e é importante que nós lembremos disso sempre, né, para que não cometamos erros como Ló cometeu. Os irmãos gostariam de corrigir, fizeram os exercícios. O que vocês acham? A gente passa os exercícios aqui rapidinho ou deixamos para a próxima? Ninguém fez, a gente passa, né? Vamos passar, né? Então era isso, meus irmãos. Deus abençoe e que na aula que vem nós possamos estar aqui de novo. A lição de número 6. 6 ela trata do nascimento de Isaac. Né? Vamos estar presente na lição, vamos convidar outras pessoas também para que a igreja possa estar aqui aprendendo, cada um de nós um pouco mais a respeito da palavra de Deus. Amém, irmãos? Alguma necessidade especial? Senão nós já vamos orar então, despedindo. Convido os irmãos a colocarem de pé. Vamos orar então neste momento despedido. Pai amado, Pai eterno, nós te glorificamos, Senhor. Obrigado, Deus, pela tua misericórdia, tua graça. Por estarmos, Senhor, na tua casa mais uma vez, esta terça-feira, para aprendermos, Senhor, um pouco mais da tua palavra, Senhor, da tua lei. Nós pedimos, Senhor, que a tua graça esteja sobre nós, Senhor, venha nos ajudar a aprendermos, Senhor, da tua palavra, a guardarmos em nosso coração, a vivermos na nossa vida, Senhor, para que possamos, Senhor, crescer na tua graça, no teu conhecimento, estamos buscando a tua presença. Tudo que foi dito aqui, Senhor, tudo que foi aprendido aqui, possa estar sempre presente no nosso coração, na nossa mente e produzindo frutos em nossa vida. Nós te glorificamos por tudo, fica conosco, no nome maravilhoso do Senhor Jesus. Amém e amém. Deus abençoe.